rapidamente de Brasil e Equador, vamos falar agora desse Brasil e Paraguai. A gente teve Arana e Franco, agora a gente vai ter Arana e Alonso, né? Arana joga, porque o Arana machucou. Provavelmente joga. Saiu, então, tem um problema na saiu a provável escalação. Coluna, Provável escalação deve ser a linha de zaga que jogou, né? Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. O André segue com André, Bruno Guimarães e Paquetá. Aí ele vai tirar o Luiz Henrique, vai jogar o Rodrigo pra direita, o Vini na esquerda e vai botar o Endrick pra jogar. Porque Ataque do Real Madrid. Isso, exatamente. Porque realmente foi... Isso é uma das críticas que eu faço em relação a essa última semana da seleção, antes até do próprio jogo contra o Equador, ao Dorival, porque ele vinha montando o time, ao que se tem informação, com o Pedro jogando. Ele jogaria com o Pedro, com a referência, porque ele queria ter um centroavante e tal. E aí o Pedro se machuca, e aí ao invés dele substituir o Pedro por um outro centroavante, que seria o Endrick, que apesar de serem características diferentes, ele muda completamente o esquema, né? Então, assim, acabou sendo um pouco contraditório, né? Então agora ele viu que o Rodrigo fez bem o papel até de um falso 9 ali, mas vai colocar o Endrick para ter talvez uma referência, até porque a zaga do Paraguai é uma zaga muito forte. Então, assim, talvez é bom ter alguém... Tudo bem que o Endrick não é esse cara, né? Que joga de costas, que fica tomando pancada. Mas ele tem um jogo... Mas ele sabe jogar. Físico, né? O Pedro seria ideal para esse tipo de jogo, né? Porque além do Alonso vai ter o Gustavo Gomes também, né? Tem o Gustavo Gomes. Tem o Gustavo Gomes. É um grande... Que é um excelente grande zagueiro. Não vive a sua melhor fase, mas... Pô, inquestionável, né? Mas eu cheguei a ver algumas informações desse time do Paraguai. Apesar de ser um time muito, muito fraco, o Brasil vai ter a bola, né? É um time que joga com 4 zagueiros lá atrás, zagueiros altos. Então, assim, a bola aérea vai ser difícil. Os 2 Romeros, né, também no Paraguai. Os 2 Romeros. Cheio de jogador que joga Brasil, aqui, né? Então, assim, pelo incrível que pareça... Eu não sei se é um jogo tão simples assim, não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser um jogo que o Paraguai vai fechar ali, vai ser difícil de jogar mesmo. Agora, vamos ver como é que o Endrick se comporta, né? Até porque os jogadores jogam no Brasil e conhecem o esquema de seleção, o que hoje não é mistério pra ninguém também, né? A seleção brasileira hoje, infelizmente, não põe medo em ninguém. Acho que na América do Sul já perderam o medo da seleção há muito tempo. A Venezuela já ganhou do Brasil. Não tem nenhum time já que entra olhando com receio pra seleção. Vai ser um jogo difícil. Agora, se não mudar, a coisa complica. E eu acho que já tem muita pressão rolando nos bastidores, porque o nosso técnico deu uma declaração na coletiva de hoje, né? Foi de hoje ou de ontem? Acho que foi hoje. De que o Brasil estará... Não lembro. Né? Não lembro quando que foi. E o Brasil estará, ele afirmou, ele profetizou, acho que a palavra certa é essa, profetizou. Nessa época de bets, ele profetizou que o Brasil estará na final da próxima Copa do Mundo. Não, e ele ainda falou assim, mas você sabe o que eu podem me cobrar. Não, pode me cobrar. Sabe o que mais me chama a atenção dessa declaração dele? Já que ele teve tanta coragem de cravar que o Brasil estaria na final, por que ele já não cravou que o Brasil será campeão? Mas porque na final chegar na final, pouco. Eu já cheguei na final, então não podemos perder, que a gente já cumpri minha parte. Não, eu já profetiza também que vai ser campeão. Então, agora, isso demonstra, na minha interpretação, é que a batata dele já tá assando. Porque essa é uma declaração geralmente de quem tem de proteção. É uma forma que ele tem de mostrar para a CBF que ele precisa de tempo. Essa é a primeira leitura. Sim. Eu preciso de tempo para fazer esse time jogar. A segunda leitura, nós vamos continuar jogando mal por algum tempo ainda, até eu achar algum time que eu me sinta confortável com ele. E se vocês me mandarem embora agora, vocês vão começar um processo do zero com outra pessoa. Então eu acho que tem uma série de leituras por trás dessa declaração dele. E sinceramente, não vejo o Dorival como técnico da seleção. Não é o cara para ver, mas vai estar na Copa. Isso aí parece que é fato. Vai estar na Copa. De fato, assim... E mais uma Copa que nós vamos... Será que vai estar? Eu não consigo cravar, não. De fato, é uma declaração... Vai, porque o Brasil vai passar na eliminatória. Eliminatória que tem mais vagas 12 agora, clubes, né? tem... Agora tá com todo mundo. São 12 seleções, 14 vagas, então é só jogar que não tem jeito. De fato, assim, é uma declaração que faz mal em todos os sentidos, né? Assim, ele não precisava jogar mais pressão do que ele já tá tendo.
Pra ele mesmo, né? Pra ele mesmo, claro. E pros próprios jogadores também, né? Joga uma responsabilidade em cima dos próprios jogadores que alguns aí nem sabem se vão estar lá, né? Então, assim, é realmente é desnecessário. Ele não precisava ter jogado isso pra mídia, pra imprensa, assim. Mais que internamente, ele acredite completamente nisso. desnecessário. Agora, eu acho interessante a gente fazer uma reflexão sobre esse momento da seleção com o Dorival, porque, inclusive, já até falamos isso em outros programas aqui pra trás, que o 2023 do Brasil, ele não existiu, né? Então, assim, se você for parar pra pensar as principais seleções do mundo, sejam elas favoritas ou não pra Copa, vamos pegar as campeões do mundo, assim, aqui as 3 da América do Sul e as da Europa lá, que todo mundo conhece. O Dorival é o que tá há menos tempo no cargo, né? Então você pensa, acabou a Copa no final de 22, o Tite já tinha anunciado que ia sair, então já não era um mistério. Ele sai e o Brasil fica o 2023 inteiro Lenga-lenga, esperando o absurdo. Ancelotti e depois veio o Diniz alternando com o Fluminense. Então, assim... Aquilo é uma das coisas mais bizarras do nosso futebol. Então, assim, foi um planejamento muito mal feito. Então, assim, quando o Dorival ele pega, se eu não me engano, em março, que é quando o Diniz sai, ele já pega num contexto em que tem 2 amistosos contra 2 seleções fortes, que ele inclusive ganha, né? Aliás, empata um e ganha outro. E vence a outra. Inclusive, deveria ter vencido. Deveria ter vencido a Espanha, arbitragem ali... não tinha VAR e tal, aquela coisa. E aí, ele já tem um contexto de Copa América que é difícil, né? Você não teve nem tempo pra treinar e já tem que jogar uma competição. Claro que não exime ele de críticas. O Brasil fez uma Copa América ruim, jogou mal e tudo mais. E jogou mal contra o Equador também, principalmente no segundo tempo. Então, assim, o Brasil realmente não vem performando bem. Agora, realmente é muito pouco tempo para se avaliar um trabalho, de fato. Então, se essa avaliação que o Marcão falou aqui, que essa declaração poderia ser um recado dele falando de que, preciso de tempo, de uma certa forma ele tá certo mesmo, porque seleção você tem pouco tempo para treinar, de encontrar. Então, assim, a CBF vai ficar entrando nessa, joga mal, sai o Dorival e vem outro, aí esse outro em 3 meses não consegue, sai e entra outro. Senão daqui a pouco nós estamos chegando em 2026 na Copa com um ciclo que vai ter quantos treinadores aí? Entendeu? Esse ciclo já tem quantos treinadores? 3, se for contar o Ramon, né? Que foi como interino ali. Com então, assim, você tem 1 ano e meio de um novo ciclo, pós-Tite, com 3 treinadores, com perfis diferentes, sendo que o que a CBF queria era o Ancelotti, que não tem nada a ver com Diniz e Dorival em termos de montagem de... Que então, nunca assim, se manifestou pela seleção brasileira. Nunca nem se manifestou nada. Eu acho que esse convite nunca nem existiu. Entendeu? Essa é uma passagem que um dia vai ter que vir à tona. Entendeu? Porque... Assim... Então, assim, é muito crítica a situação mesmo. Eu entendo que o trabalho esteja sendo... tá muito fraco. O Brasil realmente não tá jogando bem. Mas, cara... Pô, deixa o homem trabalhar. É difícil, né? Tem que dar um pouquinho mais de tempo também, né? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês. Escutar a opinião de vocês. Seleção brasileira não se trabalha. Você não tem tempo pra trabalhar. Nenhuma seleção, né? Nenhuma seleção. Não é só do Brasil, não. Você não tem... É claro, quando você tem um time ali que tá junto a um ciclo, né, de 4, 5 anos, um ciclo de uma Copa, facilita muito. Como a Argentina. Tem um ciclo. Vai entrando jogador, vai saindo, mas assim, tudo dentro de um planejamento. Tem uma base montada. Tem uma base montada, time campeão do mundo, né? Se o Messi vai continuar ou não, se ele vai disputar mais uma Copa ou não, isso é uma outra pergunta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem tempo. A condição de trabalho do Dorival é a melhor possível. Então ele não pode reclamar disso. É um desafio para um técnico, quando aceita dirigir uma seleção de qualquer país do mundo, trabalhar com pouquíssimas datas, trabalhar com um grupo que ele confia e dar a cara para esse grupo o mais rápido possível. Se ele acha que não pode, se ele acha que não consegue, então nem aceita o desafio. Nem vai. Esse que é o ponto. Então, assim, eu não vejo nenhuma coisa errada que tá acontecendo com o Dorival agora. Só acho que ele não é o cara. Eu acho que ele não é o cara que consegue mobilizar um time na intensidade que deveria ter. Continuo afirmando, Abel Ferreira teria essa capacidade. Essa capacidade. Eu queria falar exatamente isso. Primeiro eu já puxar a nossa dinâmica que o Enzo falou e aí você falar um pouquinho sobre o Abel também, porque eu acho que vai muito nessa pergunta. Quem que é esse cara? O Alta Cunha. Isso é do YouTube? Ele foi um comentário do YouTube, falando que prefiro perder a Copa com um brasileiro do que com um estrangeiro. Abel tá num time cheio de dinheiro. Põe ele num time como Fortaleza e vamos ver se ele faz o que o Vidivoga faz. O Voivoda, né? Voivoda. Cara, assim... Faz como o Voivoda tá fazendo lá.
Cara, então... E quem faz não é o técnico nesses casos. Quem faz é a diretoria, que dá o apoio pros caras. O Abel perdeu agora Libertadores, Copa do Brasil. Fosse outro time qualquer, tchau, obrigado, não queremos mais, vamos colocar um outro técnico pra fazer. A Leila bancou, o Marcelo Paz banca o Vojvoda lá, e eles estão dando resultado. Então eu acho que os técnicos são capazes sim de fazer, e o Abel, na seleção, cara, é um cara que mandaria no time. Ele é um cara que olha por cima. Eu gosto. Eu acho assim. Tem que ver, né, pra ver como é que vai ser. Ele também teria que ter tempo também, né, assim. Isso é um fato, assim. É muito difícil a gente saber se o cara chegaria e já renderia, né? Então, assim, é tudo uma especulação, né? Mas quando a gente traça um paralelo, que inclusive com o último treinador que o Marcão não gosta muito, que é o Tite, ele deu um resultado muito rápido, né? Não sei se vocês vão lembrar disso. Quando ele pega a seleção, foi pós-Dunga. Eliminatória. Foi pós-Dunga, depois da segunda passagem do Dunga, que estava sendo péssimo. Inclusive, a situação era muito parecida com a atual, né? O Brasil estava ali em sexto, sétimo nas eliminatórias. O Tite chega, já pega o Equador, curiosamente, lá, já ganha de 3-0. Tem uma sequência de vitórias. Começa a ganhar. Não tomava gol, ganhava todas. Começava a ganhar de todo mundo. Então, assim, tudo bem que era um contexto, você tinha Neymar no auge, Coutinho no auge, Casemiro no auge. O Richarlison tava bom nessa época. Marcelo no auge, Gabriel Jesus jogando muita bola, Thiago Silva no auge. Então, assim, era um outro contexto, claro, né? Mas Roberto Firmino também, se eu não me engano, Firmino tava jogando muito bem também. Então, assim, é muito difícil, né? Acaba sendo muito achismo, né? Puxa outra então aí pra gente. Mas a reflexão é boa do Alta Cunha. E aí o Peru? Falou, e? Se Abel fosse bom, estaria treinando a seleção do seu país. Aí o Marcos até falou embaixo. Nenhum treinador de ponta treina a seleção do seu país. Então o Guardiola é ruim? Por que não treina a seleção da Espanha? O Vojvoda me pegou muito. O que o Marcos falou ali faz muito sentido, Total sentido. Faz muito sentido. Eu acho... Faz muito sentido. Eu acho que o Guardiola não treina a seleção por uma opção dele. Absoluta certeza. Não, mas o que ele tá falando é porque, assim, realmente não precisa ser só o Guardiola, Guardiola, ele falou, não. né, que se um treinador ele é bom mesmo, ele tá na seleção. Não precisa ser só o Guardiola, não. Entendi. E assim, tem uma questão muito maior em relação ao Guardiola na Espanha. Ele jamais treinaria a Espanha por causa da relação dele lá com a Catalunha e tal. Mas se eu for pensar realmente, Klopp, Ancelotti, Mourinho, enfim, qualquer os treinadores de ponta que a gente conhece, eles não treinam seleções, né? Porque esses caras, assim, pegando o exemplo do Guardiola, e eu acho, inclusive, que o Abel Ferreira é um cara muito parecido nesse sentido, esses caras, eles são... A impressão que dá é que eles são tarados no dia a dia ali, sabe? Eles são viciados em campo e bola o dia inteiro, tem que estar ali, o grupo, todo dia. Seleção, você não tem isso. São caras exigentes com muito o grupo. Intensos, sabe? É por isso que eu acho que o Abel seria um treinador indicado para a seleção brasileira. Porque ele tiraria de um grupo disperso, que se encontra algumas vezes no ano, ele tiraria tudo esse grupo. Porque ele é um cara que consegue entrar lá dentro e fechar e assim, nós vamos jogar para todo mundo. Ele tem essa questão do grupo muito na mão. O Palmeiras não é o melhor elenco do futebol brasileiro, não tem os jogadores mais caros lá, não claro mesmo. que tem. Mas é um cara que ele consegue tirar o máximo de todo jogador. E você vê isso acontecendo. Isso é verdade mesmo. E outra, ele abre mão de jogador. Não quer jogar aqui, vai embora. Como ele abriu mão do Davidson, ontem foi comentado nessa mesa aqui, né? O Davidson fez o gol da Libertadores. Obrigado, queremos mais. Aquele menino que tá jogando no Fortaleza hoje, o Breno Lopes, mesma coisa. O Dudu com essa história do Cruzeiro também, tá lá no banco, fica mais no banco do que tudo. O Rony, que foi uma referência, o Abel, ele está acima do elenco. Mas é porque ele tem resultado, né? É porque ele ganhou, né? Não, eu não vejo isso como arrogância dele, como eu tenho ele tá certo. Mas ele só tem esse respaldo porque ele ganhou. Não, exemplo. Não, é claro. Ele tem um respaldo que ele ganhou. Mas nós estamos acostumados, nós temos uma cultura no futebol brasileiro que perdeu, tá fora. Tá fora. Claro. Mesmo se tiver ganhado tudo lá pra trás. Não interessa. O que interessa é o próximo jogo, o próximo campeonato. E ele tá tendo, o Vojvoda tá tendo esse respaldo lá. O Fortaleza estava mal o ano passado, na zona de rebaixamento. Hoje tá... chegou na final da Sula, né? Chegou na final da Sula, mas é um cara que tá fazendo um trabalho muito sólido. Com certeza. Merece esse tipo de reconhecimento. Agora, o Dorival Júnior, não tem nada contra ele como técnico, nada. O Dorival Júnior só acha que há 5 anos atrás estava desempregado, treinando Sport Recife. Não é uma trajetória que você fala, nossa, agora nós temos um técnico que vai colocar essa seleção pra frente. Não vai. Ele é um técnico protocolar.
ele não tem que fazer tudo certinho, né? Ele foi o técnico protocolar no Flamengo, ganhou um campeonato e foi mandado embora. Só isso. Não vejo nele um cara pra ter esse ciclo, né? Então, sinceramente, a gente vai continuar rodando em ciclo até chegar a próxima Copa, pra todo mundo lembrar, que pena, precisávamos ter investido, né, numa estrutura melhor. Tem que o Marcão falou, tem que ter trazido o Abel.